Então, bom dia, pessoal. Hoje a aula vai ser sobre HTML, algo bastante simples, aparentemente, mas vamos falar aqui de outros conceitos também, um pouco mais avançados talvez, mas que ajuda aqui a dar umas noções melhores como tudo funciona, incluindo aqui a internet. Então, para começar, nós instalamos na última aula o Nginx. Todo mundo instalou o Nginx nos containers, Eu sim. lembram do Nginx? Quem transmitiu nos exercícios eu sei que ficou. Agora o resto do pessoal também instalou. Se não instalar, vai ter que instalar depois, porque vai ser preciso. Então, o que acontece? O, o Linux ele traz de forma nativa o barra var, www e HTML. Alguém já viu essa pasta? Já viu isso aqui? Não. Eu Não? acho que já. Acha? Eu já vi. Mas lembra do que é, não? Qual é o comportamento dessa pasta? Eu acho que era aquela página inicial do Nginx que fica aquele. Eu não lembro bem a mensagem, mas é do bem-vindo, eu acho. Exatamente. Ou seja, o Nginx, de forma nativa, padrão, de forma padrão, ele utiliza essa pasta para ser a pasta pública para a internet. Então, o Apache também, porque o Linux já traz isso, que também a gente tem heranças aqui do Unix e tal. Então, de forma padrão, o que a gente tiver dentro dessa pasta vai ficar público para a internet caso a gente instale um Apache ou um Nginx, né? Então, se eu for no browser e, e abrir aqui esse endereço, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu pegar aqui o endereço. Onde é que eu tinha isso? Learning. Isso aqui é esse aqui. E a porta 80 no nosso caso. Então, aqui a gente pode ver a página de entrada do Nginx que está lá no nosso container, né? Então, aquele index que está lá, aquele index HTML, é essa página. Então, como é que o Nginx ele faz isso? Ele tem isso através aqui da configuração dele, que fica aqui em sudo, porque agora a gente vai ver as configurações de sistema, então a gente tem que usar aqui o sudo, né? Aqui os sites enable, por exemplo, tem aqui o default, né? Aliás, faltou aqui o Vim. Então, aqui ele tem um root, olha lá o root dele. Então, através desse root, indica qual é que é a pasta que vai processar aqui esse servidor. A gente vai falar na próxima aula melhor aqui sobre os servidores do Nginx. Mas para já fixar aqui, pronto, o Nginx ele já vem pré-configurado para utilizar diretamente aquela pasta que já é padrão ali do Linux. E ele dá preferência para o index.html. Okay? Esses são os arquivos padrões que ele já fornece como uma página. Então, isso quer dizer o quê? Se reparar aqui no browser, não, no browser, ele, ele aqui no endereço, ele não tem o index barra HTML, né? Ele não tem isso aqui, index.html. Aliás, não tem porque ele está lá com outro nome, né? Ele está com index.nginx.debian, né? Tá com esse nome aqui. Ele está assim. Okay? Então, o que acontece? Se nós criarmos um index.html, ele vai passar da preferência para esse arquivo, né? Então, vamos testar isso. Saindo aqui do Vim e agora entrar aqui nessa pasta. Beleza. Ora, essa pasta, se for ver bem aqui as configurações, ela está aqui tudo como root, tá vendo? Então eu vou ter que usar aqui o sudo.
vou criar aqui um index. Meu index. Também podemos fazer aqui o tal olá mundo. Vamos ver. E só simplesmente criar aqui esse arquivo. Então, vamos ver aqui. Ele ficou aqui na pasta HTML e está aqui o nosso index.html, né? Isso aqui, se agora eu vier aqui no Firefox, estou abrindo aqui o FileZilla por engano. Tá difícil controlar isso aqui. Então agora, se eu tirar aqui tudo e pôr direto aqui o endereço, continua aqui, mas fazendo um refresh com um shift, porque como é HTML e não tem aqui umas configurações para evitar cache no Nginx, que a gente vai falar no futuro isso, eu tenho aqui um pequeno cachezinho que às vezes fica. Então para desabilitar o cache do browser, segura a tecla shift, clica aqui no refresh, ele puxa a nova versão. Aí já aparece aqui o conteúdo que a gente escreveu. Né? Até agora, bastante simples, né? Alguma dúvida aqui, pessoal? Acharam alguma coisa assim pertinente? Até agora não. Tranquilo? Bem, qual que é o problema disso? Agora imagina que a gente tem aqui nessa pasta a gente copia por engano um arquivo que a gente não quer deixar disponível na internet. E a gente está mexendo num servidor. Né? Então tudo que a gente pôr dentro dessa pasta ela vai ficar pública para a internet. Então vai ficar acessível para alguém externo do nosso sistema. Então a gente tem que ter cuidado. O que cai nessa pasta, lá no /var, /www, /html, vai correr o risco aqui, vai correr o risco? Não, vai ficar mesmo público para a internet. Então, isso pode causar um problema de segurança. Né? Então, temos que ter aqui algum cuidado com o que vai ficar aqui dentro dessa pasta. Quem é que chegou aí? Força, Pedro. Tem tipo algum exemplo de alguma coisa que a gente deixa aí, porque que eu lembre, nunca configuramos nada nessa parte. Sim. Nessa pasta. Tipo. Normalmente se evita utilizar, depende do cenário, né? Se eu tiver um container, um servidor que só vai correr um site específico, eu posso pôr todo o site aqui nessa pasta, posso fazer a utilização dela. Mas normalmente a gente tem uma configuração que é multi-sites. Então, quando é multi-sites, então a gente tem que montar uma outra estrutura, que é a questão dos servidores do Nginx, que a gente vai falar na próxima aula. Okay? Mas tendo um único site, a gente pode pôr aqui nela. Né? Por isso que não é tão comum usá-la. Bom dia, Bianca. Hoje eu estou partilhando aí tudo. Tem que ir muito Alt-Tabs, mas se tiver um pouco confuso, avisa que eu mudo aqui. Então, o que acontece? Essa configuração que a gente fez agora, usando aqui o Nginx e tal, essa é a configuração que os sites de alojamento normalmente têm. Ou eles usam o Nginx ou eles usam o Apache. E o Nginx é muito poderoso, e tanto quanto o Apache, e tem alguns outros também, mas meio que domina aí o mercado, são esses. Mas beleza, a gente já criou aqui o nosso index.html, mas ele está vazio, né? Não tem nada assim de especial. Então vamos colocar aqui um conteúdo que faça muito mais sentido, né? Então o HTML ele começa logo com uma tag, né? Ele tem aqui essa tagzinha que define que ele vai ser um documento HTML. O que a gente entende por tag? Tag é o que está dentro do sinal de maior e menor. Okay? O que tiver aqui é a tag e aqui a gente tem um atributo que pode ter aqui um valor. E a tag, quando tem só uma linha, ela termina assim, com barra no fim. Caso eu tenha uma tag que vai ter algum conteúdo dentro, então aí eu tenho a conclusão dela assim. Então é comum se dizer a seguinte regra. Toda vez que eu abro uma tag, eu tenho que... Quem sabe? Fechar. Fechar, exatamente. Boa, Cris. Exatamente.
Então, e o fechar é das duas formas. Ou fechar na mesma linha, aí eu não preciso dessa parte aqui no fim, ou então eu tenho que ter essa estrutura aqui. Ok? E isso deriva de qual tecnologia? Isso aqui lembra o quê? Que tipo de formato de arquivo? Alguém sabe? O HTML é baseado em quê? É outro ML. Dá uma Para mim é pista. XML. Muito bem, Bianca, é isso mesmo. É isso mesmo. Tanto que houve uma altura que usava o XHTML, né? E que era uma definição, foi antes aqui do HTML5, que eu vou compartilhar aqui, deixa eu mudar aqui o modo de partilha. Eu quero ver vocês, depois eu tô vendo que partilha ao mesmo tempo, aí não tô curtindo muito isso. Exato. Aqui. Aí o que acontece? Foi. Já andou por muitas modinhas, modinhas, necessidades, né? Já andou aqui alguns doctypes muito, muito complexos, mas hoje em dia o doctype é só assim, bem simples, né? Já no passado houve mais complicações aqui, mas não interessa aqui ao caso. Então não interessa o canal História, né? Interessa que é no presente. No presente a coisa está bastante simplificada, né? E o HTML tem sempre o head, né? Que aqui é o cabeçalho dele. Até pondo, olha, já não estou gostando muito do Vim. Eu tenho que alterar uma configuração do Vim para ele não pôr tabs. Porque ele por padrão põe tabs e eu não gosto. Eu gosto de espaço. Ele põe tabs e depois eu ver se depois mando para vocês a configuração. Okay. E depois aqui dentro a gente tem então o corpo, né? Essa é meio que o básico aqui do HTML. Então isso quer dizer o quê? Aqui nesse cabeçalho vai ter o título da página, né? Ou da tab. Vai ser o título aqui que vai aparecer ali no browser. Aí depois aqui a gente vai ter então o conteúdo. Como é que apaga uma linha inteira no Vim rapidinho? Alguém sabe? Gabriel, deve saber. Não? DD. Boa, isso mesmo. Yeah, DD. Aí aqui faltou aqui. E aqui o X me ajuda também a apagar logo aqui. Então, aqui a gente pode pôr no corpo da mensagem, aqui o H1 e tal. E aqui então o nosso título. Título do conteúdo, né? E vai embora. Uma coisa simples assim. Com isso, o que vai acontecer com o nosso HTML? Vamos ver. Ele provavelmente vai dar aqui um probleminha. Que problema é esse? O pessoal do Linux já tem aí uma pista do que acontece? Só fazer dessa forma. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vamos lá. Pumba, os acentos quebrados. Okay? Então, os acentos eles ficam assim, desformatados, né? E isso por quê? Ele perde aqui a formatação quando manda aqui para o browser. Tem formas de se acertar isso com o char7 e por aí fora. Não sei se dá para entender aí. E acontece aqui essa desformatação. Então, uma pergunta bem simples. Em código, não só HTML, qualquer tipo de código, a gente deve pôr caracteres com acentos? O que vocês acham? Não. Então, o que a gente faz para não pôr? Não Hã? bota? Não bota? Mas aí a gente quer mostrar um acento, como é que a gente faz? Aí ferrou, né? Eu vou compartilhar aqui mesmo tudo. Aí ferrou, né? Então o que a gente tem que fazer é uma coisa chamada de
codificação de caracteres. Vou fazer assim mesmo. Senão tá dando aqui muitos cliques. Vou fazer dessa forma. E então o que acontece? Como é que a gente codifica em HTML os caracteres? Pessoal, isso aqui é muito simples. Isso aqui vocês vão acabar aprendendo com o tempo. É assim, o acento assim normal, né, é o agudo. Então, se eu colocar o I acute, ó, lembra do Yakult? Não tinha uma bebida chamada Yakult? Não, Danone? Aquele de tomar um pequenininho, que era É, lactobacilos vivos, não era? é do gênio, sim. Tá tendo gênio. É isso mesmo. E, ok. Aí depois nós temos o C, cedil. Okay. Aí se eu quiser um acento com letra maiúscula, como é que é? Bem simples. Coloco o E, coloco a letra maiúscula e o nome do acento. Okay? Então, claro que a gente aprende meio que os nomes dos acentos em inglês. Okay? O circunflexo vai ser, por exemplo, E, circ, acho que é isso. E o grave vai ser assim. Se não me engano. E se eu quiser o A maiúsculo, por exemplo, ou o E maiúsculo, é só isso. Então, só memorizar aqui algumas. Ele também suporta uma numeração, que é o código do caractere em si. Mas aí não convém usar muito a parte do número, porque depois dificulta a leitura, né? Daí fica mais complicado aqui a leitura. Daí agora os acentos já aparecem aqui certinhos, tá vendo? Temos aqui todos os tipos de acento. Daí muda ali a vogal, ele muda aqui o que vai ser apresentado. Ora, eu coloquei aqui um link na documentação para vocês conseguirem ver a lista de códigos, né? Então, essa lista de códigos, ela tem aqui a parte da coluna numérica, entendeu? Essa coluna numérica é a tal que deve ser evitada. Quando a gente tem aqui a descrição por nome, é dar preferência por esse nome em vez do numérico. E aí os acentos eles estão por aqui, mais aqui embaixo. Mais aqui embaixo está tudo assim. Tem aqui, pode ser dar a procura. E aqui tem aqui então a descrição toda que a gente coloca. Então é preferível a gente programar sempre assim dessa forma no código. E isso vai evitar que quando a gente manda pro Git, ou seja, se eu vier aqui agora e ver o código fonte, né, já está aqui codificado aqui os caracteres. Então se eu mandar o código fonte para o Git, outra pessoa pegar no código e por aí fora, vai ficar tudo sempre garantido que os caracteres, os acentos, eles vão funcionar bem. Entendeu? Então acaba por ser uma boa prática em qualquer linguagem. Tem aqui uma outra situação que a gente coloca aqui no header, a gente pode pôr as tags, tem aqui uns parâmetros, quando a gente partilha um link nas redes sociais, ele customiza o link, ele é todo bonitinho, né, no post e tal. Ele utiliza umas tags que entram aqui no header. Então, aqui no header entra um pouco a parametrização mais global assim da página, que vai ser processada depois. Mas aí a gente tem que pôr, para ter a responsividade, a gente tem que pôr aqui uma parametrização que eu pus aqui na documentação também, que é esse aqui, ó, essa documentação do viewport. Isso aqui é mega importante. Então, nos dias de hoje, a gente coloca sempre essa configuração aqui do viewport. Deixa eu pular aqui. Okay? E essa configuração ele diz o quê? Que a largura do conteúdo da página vai ser de acordo com a largura da tela que a gente está abrindo a página. E a escala vai ser sempre 1. Ou seja, vocês já viram os sites antigos no celular que ele fica meio pequeno? Já viram isso acontecer? Você não cabe na tela direita? É. Aham. Já deram com isso, né? E o que acontece? Ele faz isso por quê? Porque não tem essa configuração, não tem essa linha aqui. Então, o que acontece? A escala inicial dele
Não vai ser vai ser automática ali para caber o conteúdo todo, para ele conseguir mostrar o conteúdo todo dentro da telinha do celular. Então aqui a gente força, olha, tu não vai mexer com a escala, o zoom da página, vai ser sempre 1. Okay? E aí depois o conteúdo aqui se adapta à largura do dispositivo. Isso faz com que a gente tenha que ter um cuidado na construção do HTML e do CSS para respeitar aqui as dimensões de tela. Então a gente tem aqui umas tags para controlar melhor o conteúdo, que é o header, e depois temos aqui o footer também. Deixa eu pôr mais aqui embaixo aqui o footer. Né? E entre o footer e o header vai o quê? Tchan, 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 tchan. Não corre nada? Pessoal, esse HTML não está tão na ponta da língua. Rodapé, vai dar problema do acento, né? Alguma suspeita? Entre o footer e o header Yeah. é o content. O content? Nós temos a tag content? Ou seria section. Não. Eu acho que não tem a tag content. Que eu saiba, não existe. Existe a tag content? Não. Não lembro dela, não. Tem um atributo. Ó, é que são tantas tags, tem que verificar, porque pode ser que exista, né? Porque tá toda hora surgindo tags novas. Então podia ser que houvesse. Aqui então o C vai ser o C cedil, cabeçalho. Aqui. Então, o que normalmente se faz aqui é o main. Okay? Então o main é o que abre aqui dentro. Então onde vai ter o nosso conteúdo principal. Só que o que acontece? Dentro do main, a gente pode ter diversas sections. A gente já falou de section muito bem. Agora, por que a gente pode ter diversas sections aqui dentro do main? O que seria um exemplo de section? Corre alguma ideia? Então, por aqui. A section, ela pode ser, então, um banner, né? Pode ser um banner. E depois aqui vai ter um conteúdo. Okay? Então, essa estrutura, pessoal, que normalmente se usa como boas práticas, ok? Então, a gente tem aqui uma estrutura dentro do corpo da página, né? Que temos aqui o header, o main e o footer. Né? Porque normalmente os sites, né, mesmo uma plataforma, o que for, tem sempre o header, né? Onde está o menu, onde está o menu, logo, a mudança de idioma, essas coisas, né? Então costuma ficar dentro do header. No footer costuma ficar o quê? Os dados de contatos, aqueles links de termos e condições, políticas de privacidade, né? Às vezes também tem outros logos e tal. Ajuda, né? Links de ajuda e por aí fora. Aí dentro do main, a gente pode ter várias o quê? Secções, que vai ser a parte do nosso conteúdo principal, né? Que o main aqui significa então a nossa parte aqui, a estrutura principal. E aqui então, nesse caso, a gente tem aqui um outro conteúdo e vai embora. E a gente pode ter também aqui uma outra section, que eu vou pôr aqui como se fosse uma lista de produtos, sei lá, ou de serviços. Vou pôr serviço. Eu gosto de deixar bem ajeitado, eu tenho que mudar depois a configuração para a próxima aula. Então aqui, vou pôr aqui uma lista de serviços. Alguém sabia dessa estrutura? Já viu isso em algum site, algum lado? Tá lembrando de alguma coisa? Só não lembrava do main. Caramba. Pessoal que já faz HTML aí, Pedro, tal, não tinham visto isso? Bianca? Já. Tipo, a parte do header, do main, do footer e da section já. Mas nessa ordem, dessa forma. Sim.
Aí Ah, que ok. cada section pode ter também no máximo um H2, né, de título. Certo. Essas Existem foram essas umas regras que eu vi. recomendações. Sim, 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 são muito válidas, exatamente. Ahn, e, ou seja, o H2 ele tem até o H6, né? A gente pode ter diversos tipos de título. Então, o H1 é um título grande e... Caramba, isso aqui tá me deixando nervoso. E aqui eu vou pôr, então, um outro div. E aqui, por exemplo, serviço... civil. Ok. Então, para copiar no Vim é o ESC, né? V, seleciona tudo, Y, copiou, adiciona aqui a linha, ESC de novo, P. Tá feito. E aqui outro serviço. Bem, isso aqui a gente começa a ter um sistema de listagem, né? Então o div, o que o div faz? O div ele faz como se fosse um bloco de conteúdo também. Se a gente for ver isso aqui no browser, olha só como é que fica. Então aqui é a página. Então esse bloco ele fica assim. Aqui a gente não consegue distinguir, né? O que é header, o que é footer, o que é div, o que é section. Aparece assim, né? A gente só distingue aqui os H1s. Né? E a gente pode ter outros Hs que eu já coloco. Só que se a gente fizer aqui a inspeção, aí a gente já consegue ver aqui então a estrutura, né? que tá respeitando, tá ficando aqui num bom formato. Então, o que acontece? Quando a gente coloca, estrutura o HTML, tá aqui uns blocos só. Repara que ele coloca um quadradinho azul aqui em volta do div, né? E aqui dentro outro. O section é a mesma coisa, ou seja, entre o section e o div, praticamente não tem diferença nenhuma. A única diferença, não tem diferença a nível de comportamento, tem diferença a nível de nome, né? O nome da tag. O main é a mesma coisa, ok? O header é a mesma coisa, ou seja, tudo isso é como se fosse tags que têm o mesmo comportamento do div, que são para nós controlarmos os blocos. Só que isso nos ajuda que o nosso código ele fica mais legível. Então, se eu usar os nomes das tags certas, em vez de ser tudo div, se eu tivesse tudo como div, ia ser difícil navegar aqui no arquivo, né? O arquivo vai ficando grande e vai ficando complicado a navegação nele. Então, o ideal é a gente usar os nomes de tags mais sugestivos, mais intuitivos, para facilitar depois a consulta aqui no código. E isso depois também ajuda no futuro quando a gente pôr o CSS. Então, vou mudar aqui para um H3, para ficar diferente, ficar um título mais menor. E aqui tem aqui uns problemas das tabs, que é o que desalinha depois lá no browser. Que mudar. Isso aqui o Vim é um pouquinho chato nisso. Outra forma que a gente tem de fazer listagem, que é muito usada para menus e por aí fora, é aqui o tal UL, né? Que é fazer aqui as listas. Então o UL ele pode ter dentro aqui o LI. E temos aqui as nossas diversas opções. Item 1, por assim. E depois aqui também dá no put, né? Dá para copiar direto e colar assim. Clicando com clique direito. Okay. Então aqui a gente põe um L, que é outro tipo de lista. Então isso vai fazer com que a nossa lista fique assim com essa bolinha aqui na frente. Não se preocupem já com isso, porque no CSS a gente consegue tirar ela, entendeu? E dá para mudar aqui a aparência dela e controlar melhor aqui essa lista. Dá para pôr ela na horizontal, dá para fazer aqui de diversas formas. Tem uma forma que a gente faz assim os menus horizontais, que é usando o caractere, o mid dot, que imagina aqui, se eu tenho aqui um menu, vou pôr aqui no header, aqui no cabeçalho, e vou ter então aqui um menu horizontal. Então tem aqui
página, vou pôr aqui principal, então coloco aqui o mid dot, né, que é uma bolinha no meio da linha. E aqui outra acut página. O que para ter aqui vou pôr aqui o tag p de parágrafo, né, que não tinha usado ela, então aqui temos o tag p. E para isso aqui a ideia é fazer aqui um link, né, que eu já demonstro. Então esse mid-dot só faz uma coisa bem simples, que é, deixa eu ver aqui essa bolinha aqui no meio, né? Então às vezes quando quer assim um menu simples assim no horizontal se usa dessa forma. Antigamente se usava mais isso, hoje em dia não se usa assim muito. Aí o que acontece? Quando a gente tem um menu, então quer dizer que a gente tem que ter uma navegação para outras páginas. Então como é que a gente cria aqui outras páginas? Bem simples, pessoal. Sai aqui, agora sudo cp, por exemplo, index, vou copiar que é para ser mais rápido, outra página.html. E agora faço aqui um vim, outra página, né? Aliás, tem que estar aqui com o sudo, faltou o sudo. E aqui então vou mudar aqui em cima. Outra página, cabeçalho. Outra página, 2% mesmo. Aqui também. Ok. Então aqui eu vou pôr a tag A. E aqui vai ser o index.html. E aqui é o barra A. Aqui é a mesma coisa. Então isso eu estou fazendo que é um link entre elas, né? HTML. E fecha aqui. Beleza. Deixa eu copiar isso aqui. E agora vejo aqui o index. Então, aqui eu estou colocando o quê? O mesmo menu nas duas, para ficar exatamente igual nos dois arquivos HTML. Então vamos ver agora qual é o comportamento no browser. Olha, repara que já ficou aqui verdinho, azul, aliás, e quando eu clico agora, olha, continuo aqui no index, né? E clico aqui na outra, mudou para outra página. Então aqui já tem uma navegação entre páginas. Simples assim. Agora imagina que eu tenho aqui uma estrutura de pastas, né? Eu sempre coloco aqui esses endereços aqui no href, ele é referente à minha página atual, o HTML que está sendo processado. Então, isso quer dizer que eu posso criar uma estrutura de pastas e mudar ali um pouco o nome. Bem, eu podia criar aqui a pasta, vai dar na mesma, mas eu vou fazer a criação de pasta, vou criar mesmo, vai. Aqui outra, aqui um subsite, né, subpasta, e aqui com sudo, e eu vou deixar de usar sudo. Então, para deixar de usar sudo, eu posso fazer uma coisa que suporta aqui, eu criar um symbolic link. No momento que eu crio aqui um link simbólico, eu estou passando é como se fosse uma pasta, ou um arquivo também dá para fazer, que ele, na verdade, ele não está aqui nessa estrutura, ele está no outro lugar. Mas ele pega e faz um atalho, né, direto para esse arquivo. Então, por exemplo, se eu criar agora no meu home, mkdir, aqui no home, por exemplo, subsite. Vou chamar de subsite. E aqui no ls home. Então tem aqui já minha pasta de subsite. Agora eu posso criar aqui um olha só.
criar aqui esse comando. Esse comando, aqui eu vou pôr só o nome da pasta onde eu estou. Que é essa pasta. Deixa eu ver aqui, alguém entrou. Então, o que acontece? Aqui na pasta, eu tenho aqui, então, uma criação do symbolic link. Quando eu fizer agora assim, menos rato, o que esse comando fez? Ele criou aqui um link, né? Só que está aqui verde, vermelho. Talvez aqui não funcionou bem. Deixa eu fazer aqui o RM. Deixa eu fazer diferente aqui com o caminho completo. Não, devia ter dado. Deixa eu ver. LS website. Não, tá. Barra. RM website. Okay. Então, repara que ele não tem aqui um comportamento de site de pasta normal, ele tem uma direção, né? Vou criar aqui com sudo ln. Ok. Olha, vocês estão dormindo mais que eu. Porque não é o subsite, né? É website. É subsite, né? Eu chamei a pasta de subsite. Então, dentro do home eu tenho aqui subsite. Agora sim. Então, repara que ele fica aqui com um azulzinho noutra tonalidade. Então, agora, se eu criar... vou lá para o meu home agora. Se eu criar aqui dentro do subsite, vim index.html, então aqui eu posso ter o conteúdo um outro conteúdo HTML de subsite. Por aqui sem as configurações normais do HTML, só assim. E vou pôr aqui um link externo. Como é que eu ponho um link externo? É só colocar o endereço completo, sem ser o nome do arquivo, né, para onde eu quero abrir. E se eu quiser que esse link abra numa nova tab, eu passo aqui um outro parâmetro que é o target. E esse target, eu digo então que vai ser blank, que isso aqui é interpretado pelo browser para target, para abrir então numa nova tab. Feito isso, se eu for agora lá no browser, qual é a experiência que a gente tem? Eu criei aqui cadê aqui o Firefox? Criei aqui o subsite. E está aqui então o conteúdo aqui criado. Então repara que o Nginx ele interpretou como sendo uma pasta, né? Uma estrutura ali na minha URL. Pessoal, isso aqui deu para entender? Uhum. Então, se eu voltar aqui no meu HTML com o comando que a gente fez, então eu posso colocar aqui um ln, né? E nesse ln, esse S aqui é importante, que é para dizer que é o link simbólico, então convém usá-lo sempre. Então aqui eu tenho uma pasta real, a minha pasta física, ela está dentro do meu home, do meu usuário, mas criei um link que encaminha, né, o conteúdo aqui dessa pasta, desse website aqui, para o Nginx aqui no HTML, para a minha pasta que está dentro do meu usuário. Então isso permite agora eu não ter que ficar aqui usando o sudo e manipulando aqui os arquivos aqui nessa pasta. Eu agora posso ir lá para o meu home e aí sim eu entro aqui na tal pasta de subsite e aí sim edito aqui com o meu usuário normal e funciona, né? Vem aqui e ele grava e vai de boa. Qual que é o problema disso? Isso é uma boa prática, pessoal? O que vocês acham? Escola, qual seria o perigo de eu trabalhar dessa forma? De eu ter É um aqui... atalho que tu fez, botou a pasta no home?
Exatamente. A minha pasta real, ela tá no home, mas tá aqui um atalho no meu HTML, né? No var www HTML. Aqui está com acesso de root, porque eu criei esse link como root, né? Mas se eu fizer aqui no barra asterisco, não, sub, oxe, é subpasta, é subsite, site. Aí aqui, asterisco, ok. E aqui o index, ele já está aqui com o colearn, okay? Então aqui já tem as permissões para o meu usuário poder mexer nele. Mas o symbolic link ele está aqui como root. Então, isso aqui criou um atalho aqui para outra pasta no home. Então, isso eu começo a pôr para o Nginx, olha, tu carrega, aí está carregando de forma padrão, que está aqui nesse var www.html, mas daí eu começo a pôr uns links aqui para outras pastas aqui no meu sistema. Isso pode trazer um problema gravíssimo, né? Que é o quê? Segurança. Eu começo a colocar, além do que está dentro dessa pasta padrão, fisicamente, eu começo a encaminhar aqui conteúdos que estão externos e, e não é muito legal fazer isso. Entendeu? Mas a gente vai falar sobre vários servidores no Nginx na próxima aula. Então, para já, se eu quiser ter uma estrutura de subpastas que vão puxar partes diferentes do HD, né, do nosso sistema de arquivos, eu posso usar então aqui esses symbolic links aqui dentro do Nginx que ele também suporta. Beleza. Aí o que acontece? Se eu quiser, por exemplo, deixa eu voltar aqui no var, HTML. Então, se eu quiser fazer um link agora para subpasta, não, para o subsite logo. Mas repara que para o Nginx tem aqui uma questão importante. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Parece menos. Então, o que acontece? A subpasta e o subsite para o Nginx eles são a mesma coisa. O subsite para o Nginx é simplesmente uma pasta. Okay? Tanto que eu faço aqui um ls, né? E tá aqui, ele vai mostrando aqui o arroba no terminal e tal, mas nesse ls, em qualquer comando, eu uso aqui como se fosse uma pasta. E aqui o subpasta é a mesma coisa. Só que a forma de eu criar, né, eu não criei com um mkpartir, criei com comando ln, e depois a forma de manipular, de remover também, eu posso usar só o rm, não precisa do "-d", porque não é um diretório. E repara aqui outra coisinha que a gente não falou da outra vez. Então nós temos aqui uma outra letra diferente aqui nas permissões, olha lá, o L, né? Temos aqui o L e aqui o D. Então o D é diretório e o L então vai ser o nosso link. E daí a gente distingue também aí dessa forma. Então aqui temos a subpasta. Deixa eu ver se está aqui e não tem nada, então vou copiar então com cp o que está aqui no subsite, aqui o index, para a subpasta e vou pôr aqui dentro. E aqui tem que executar também como sudo. Subpasta. Beleza. Então agora os conteúdos iguais. Deixa eu só mudar então subpasta para index. Subpasta. Fica assim. Beleza. Então agora, se eu vier aqui no index, e eu vou criar agora uns links. Então eu vou criar aqui. Deixa eu copiar aqui em tudo. Então agora eu vou criar aqui uma outra linha de menu. Beleza. Então agora eu vou criar aqui uma subpasta e um link para ela, né? E aqui o subsite.
aqui então vai ser o subsite. Agora vamos ver como é que isso se comporta lá no browser. Então aqui no browser, se eu voltar aqui atrás, pronto, já tem aqui essas duas coisas. Agora, clico aqui subpasta, funciona. E clico aqui subsite, funciona. Lembra que lá a configuração do Nginx, ele tinha como index, lá na configuração dele, isso aqui, o index.html e alguns outros, né? Mas se eu tirar tudo, ele também carrega. Né? Por quê? Porque dentro dessa pasta, ou do link, já tem um index HTML. Então ele reconhece diretamente esse arquivo. A gente não precisa ficar colocando esse nome de arquivo aqui na URL, porque ele já é o arquivo principal. Então a gente já pode passar assim direto. Então isso quer dizer que eu posso simplesmente chegar aqui nos meus links e tirar essa parte do index, porque ele já tem dentro. Então posso simplificar isso da seguinte forma, assim, aqui subsite e aqui a subpasta. Quer dizer aqui que tem uma... Eu vou deixar um com barra e outro sem barra, vamos ver se funciona. É suposto funcionar, porque ele detecta que vai ser uma pasta e aí também dá. Opa, deixa eu voltar aqui para a raiz então. Ou seja, subpasta. Olha, não deu. E o subsite deu. Então, tem que pôr aqui a barra no fim, okay, para funcionar bem. E é isso. De HTML, penso que já está um pouco aqui, algumas ideias. Essa questão do link aqui ajuda a gente a organizar um pouco para já, né? A questão, tem que ter cuidado aqui com essa questão da segurança. Muito cuidado aqui com isso. E que mais? Temos que ter cuidado aqui com isso da segurança e o mais importante acaba por ser ter atenção aqui a essa estrutura assim do HTML, da section, main, footer, header, que ajuda aqui a organizar bastante. Depois nos exercícios em grupo, a gente vai fazer sim uns HTMLs que vai servir de base depois para fazer a customização de CSS nas próximas aulas. Agora, uma coisa interessante. Vamos conversar aqui sobre um outro detalhe importante, que é como a internet funciona. Como a internet funciona. Então, deixa eu pegar aqui essa apresentação. Então, isso aqui é uma ideia de como a internet é processada. Vocês conseguem ver? Sim, né? Estão vendo o gráfico? Alô? Sim. Okay. Tá dando pra ver. Okay. Alguém consegue explicar alguma dessas coisas? O que é esse número embaixo? IP. IP, boa. Qual disso aqui faz sentido ser IP fixo e qual faz sentido ser IP dinâmico? E o que seria IP dinâmico e IP fixo? Nenhuma sugestão, pessoal? Alguém já teve aulas de rede? Não. Não? Ok. Então é assim, tudo que é servidor tem que ter IP fixo. O IP fixo quer dizer o quê? Que ele nunca muda. Porque se o número mudar, é como se fosse o endereço de onde as coisas estão, né? Então, se o IP mudar, depois ele já não é encontrado. Agora, um cliente, quando a gente conecta pelo celular, pelo computador e tal, nós estamos usando a internet de casa e esse IP ele pode mudar, não precisa ser fixo. Porque tu entra na internet como consulta, né? como um consumidor de conteúdos.
Então, tu não precisa ser encontrado diretamente. Já os servidores, para manter a internet funcionando, eles precisam ter um determinado IP que nunca muda. E como é que a gente sabe? Por exemplo, se a gente colocar aqui no Google, escrever lá, what's my IP? Aí ele já até mostra logo aqui, entendeu? Mas tem aqui um site que permite a gente consultar. Então ele já mostra aqui até a localização geográfica e tudo, baseado no IP onde eu estou. Diz aqui embaixo também algumas informações. Outra coisa que a gente pode usar também é o GeoIP, que é só simplesmente eu pegar aqui e pôr no Google também. Deixa eu voltar aqui. GeoIP. Okay? Aparece logo aqui alguns links. Eu gosto desse aqui da MaxMind, que é bastante conhecido. E eu posso pôr até aqui vários IPs, né? E aí consulto aqui qual é o IP. A localização. Ele dá aqui as coordenadas de GPS aproximada, a margem de erro aqui, quem fornece, por aí fora, né? Aqui é a localização. Mas esse aqui é o meu IP como cliente, não é o IP de um servidor. Então, como é que eu sei o IP de um servidor? Então, eu posso, no terminal, fazer o seguinte. Eu posso fazer aqui um ping, por exemplo, google.com. Okay? E olha só, o Google já me retornou aqui o IP deles. Né? Depois a gente tem alguns comandos, como o dig e o ns lookup. Acho que era assim. Não é. Deixa eu ver aqui no Google rapidinho, ns lookup. Eu não uso esse comando há algum tempo. Eu sempre me engano, é isso. E tem aqui uma parametrização que era... não, isso aqui é online. É um comando bastante conhecido. Ó, aqui no Wikipedia deve ter. Exato. X, ok. Tá. Acho que lembro. É isso. Ok, então... lookup. Isso assim. Então eu coloco aqui google.com. Então ele retorna aqui qual é a resolução de IP do endereço para resolver aqui o endereço do Google. E se eu fizer o ping no fundo, ele já está resolvendo aqui por trás. Então esse DNS Lookup, ele está olhando para o DNS em si, para o servidor de DNS que está resolvendo aqui o endereço do Google. E aqui já é um ping, uma comunicação direta com o IP que está ali por trás do Google. Se eu fizer aqui ping netuno.org, então daqui esse IP. Então, entre a resolução do nome, ou seja, as coisas para serem encontradas na internet, o vosso container é a mesma coisa. Esse endereço que a gente tem aqui para o container também tem que ter por trás uma resolução do IP. Porque a comunicação é feita sempre pelos IPs. E depois do IP a gente tem a porta, né, a lógica da porta. Mas a porta a gente fala melhor depois sobre ela. Mas o que interessa é que para o endereço, um nome que é mais intuitivo para nós humanos lembrarmos, né? É melhor a gente memorizar um nome do que uma sequência numérica, né? Daria mais aqui mais engano. Então, foi inventada aqui uma solução que é os domínios e os DNS. Então, o DNS é o responsável por dizer qual é o IP para esse domínio. Então, por exemplo, se eu usar esse outro endereço aqui, que tem um subdomínio, ele também me retorna aqui um IP. Se eu colocar aqui um outro, sei lá, XPTO, uma coisa qualquer, está demorando mais tempo, mas encontrou na mesma. Ele tá qualquer coisa aqui na frente, ele está pondo aqui para esse IP. Deixa eu ver se o Google também faz isso. xpto.google.com. Okay? O Google não aceita qualquer coisa. Não tem aqui. Isso aqui é uma configuração de DNS que pode qualquer coisa encaminhar para um determinado IP. Então, aqui existe essa resolução e aqui não. E então, para cada definição do endereço, a gente coloca um IP associado. Então, a gente pode ter o domínio constituído no quê? Isso aqui é a extensão e o nome do domínio. O nome do domínio é Google, que é do tipo .com. Aqui é o Netuno, que é do tipo .org. Aqui no Brasil tem dois, né? Tem o .br e o .com.br.
E antes do domínio, essa parte aqui, ó, que é o que a gente chama de subdomínio, a gente pode ter qualquer coisa, a gente pode inventar. E isso é na configuração do nosso servidor de DNS para o nosso domínio. Ok? Então, voltando aqui para o gráfico. Aqui no gráfico, então a gente tem aqui o servidor de DNS, né, que é isso que eu estava explicando agora, que nós consultamos. Qual é a resolução? Então, quando a gente digita www.netuno.org, ele vai para o servidor de DNS e encontrar aqui qual é o IP para esse endereço. Só que tem uma questão antes. Como é que ele sabe quem é que sabe os domínios .org e quem sabe os .coms? Aí entra os root servers. Os root servers é que são responsáveis por gerir, né, encaminhar aqui a comunicação desses tipos de domínios. Okay? Então, para o .br vai ter um root server, .com.br vai ter outro root server, .com outro, .org outro e por aí fora. Então, esses root servers, eles não podem falhar, entendeu? E eles até têm redundância. No DNS a gente também pode ter redundância, para ter sempre uma resolução aqui dos IPs. Então, caso um servidor falhe, ele consulta outro, para garantir que a internet não para. Houve aí há uns anos um ataque massivo a root servers que parou aqui boa parte da internet. Eu coloquei aqui um link, aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é interessante, esse link. Que ele tem aqui uma demonstração mais visual dos root servers espalhados pelo mundo, né? Então, é assim. Não, isso talvez não esteja atualizado, né? Então, só aqui no Brasil tem 9 root servers, aqui 49, entendeu? Então, cada servidor desse ele está tratando aqui o tipo de determinados domínios. Então, quando a gente vai consultar, por exemplo, um .com.br, eu estou aqui na Austrália, e eu quero consultar um .com.br. Eu tenho que acessar o servidor, o root server, que está aqui no Brasil. E isso funciona porque a gente está tudo numa grande rede de computadores, está todo mundo ligado. Entendeu? Por isso que eu posso fazer um ping e comunicar ali com o Google, né? Então toda vez que eu entro na internet, eu recebo um IP e depois me permite fazer aqui essa navegação resolvendo aqui os DNS e os root servers e tal, e as coisas vão funcionando. Ora, alguém já ouviu falar da Dark Web e do Tor? Uhum. Já. Já. Sim. Então, a Dark Web também é uma estrutura por cima disso tudo, né? Só que com outros servidores que sabem encaminhar os endereços lá dentro. Entendeu? A Dark Web se fala muito o lado negativo da Dark Web, né? Que é um pouco também para rotular ali algum perigo, né? Porque o que acontece? É a mesma coisa que das criptos. Para o nosso sistema de sociedade, as criptos, a Dark Web não são muito legal, né? Porque foge ao controle dos estados, da democracia, do governo, né? No geral. Mas acaba por ser até uma ferramenta mais democrática. Porque o que acontece? Na Dark Web, agora com essa questão da Rússia ali, da China também, que até a China até acaba por ser mais leve nesse sentido, mas, por exemplo, o Irão também está tendo grandes problemas, e quando eles estão assim, em regimes muito agressivos, eles conseguem se comunicar com o mundo de forma sem serem presos, né, através da Dark Web. Então é uma ferramenta importante para as pessoas não serem perseguidas depois. O Wikileaks ele vaza sempre também ali na Dark Web, então essas notícias que mexem assim, com pessoas muito poderosas, que quem está denunciando não quer se identificar, lança muito ali pela Dark Web. Mas claro, também há muita coisa ruim, né? Aos problemas de terrorismo, pedofilia, por aí fora, né? Portanto, não tem sempre o lado positivo e negativo, é um pouco assim complicado. Mas o que acontece? A internet ela funciona de forma descentralizada. Então, se eu tiver um problema aqui num servidor de root server da Austrália, a internet vai parar de funcionar para o Brasil? Não. Ok? Ou seja, por isso que a internet ela é bastante funcional. Quando a gente tem um problema, um ataque massivo, normalmente ferra uma parte da internet. E nós temos uma coisa engraçada que pouca gente sabe, que são cyber ataques.
Deixa eu ver aqui, map. Isso aqui é a Terceira Guerra Mundial, que começou mais ou menos há 10 anos. Né? Isso aqui, tem aqui os ataques massivos que estão rolando pelo mundo inteiro. Né? E isso aqui está carregando, ou seja, cada traço desse é um ataque massivo que causou um grande tráfego na internet, que daí eles vão mapeando aqui. Né? Então, e isso é uma guerra constante entre os países. Portanto, quando vocês veem notícias de cyberataques, tem a ver com isso. Então, é a guerra aqui que está tendo tentativa de derrubar servidores. Aqui, quando foi no início da guerra da Rússia, houve muito ataque para cima da Rússia para derrubar sites institucionais. Né? Aí eles depois bloqueiam alguns IPs que estão fazendo esses ataques. Mas depois, pronto, quem quiser assistir, aqui olha, hoje houve já 13 milhões de ataques, só hoje, ok? E vai assim, o dia inteiro. E isso está rolando há uns 10 anos, 10 não, 12, 2010 que isso começou com bastante força. E daí para frente só vem aumentando. E pronto, isso consome tráfego da internet, deixa a internet lento, às vezes uns sites deixam de funcionar e tal, tem a ver um pouco com isso aqui. E às vezes os servidores também têm problemas e param de funcionar naturalmente. Okay. Então, quando a gente digita um endereço na internet, aqui o meu endereço, né? Aqui por trás, ele tem que saber qual é o IP que vai processar isso. E nesse IP vai ter que ter um servidor web. Que no nosso caso, o servidor web é o quê? O que é, pessoal? Ninguém lembra? Tá mal isso, né? É o quê? O que é o servidor web para nós? Site? É um site, sim, mas o site é o HTML, né? Aquilo que a gente estava construindo. Mas isso tem que ser fornecido por alguém para o browser. É o Nginx. Exatamente. Exatamente. Okay? O Apache, o Nginx, eles fazem aqui esse papel do web server. Da mesma forma, a gente tem uns programinhas, também uns servidores de DNS, que é o Bind, que é um serviço do Linux, que faz aqui de servidor de DNS. Então, aqui eu coloquei aqui uma seta. Isso quer dizer o quê? Quando aqui não tem seta, é comunicação bidirecional. Então, quer dizer que o cliente está enviando uma informação e está recebendo também. E o web server também. O web server ele recebe informação e envia. Já os root servers e os DNS, eles também recebem, né? Mas pronto. É no sentido de guardar dados. Aqui os root servers e os DNS eles só servem para serem consultados. Okay? Então, a gente consulta aqui um domínio, olha, quem é que trata para os root servers do .org, quem é que trata o Netuno? O Netuno, quem trata são os servidores DNS tal e tal, de tal e tal IP. Aí o browser vai lá e consulta. DNS, me dá aí para o www.netuno.org qual é que é o servidor web para isso. Na verdade, qual é o servidor? E aí ele dá o IP, e aí o browser sabe como é o browser, ele está preparado para navegar via web server. Então, ele puxa aqui, ele faz aqui uma comunicação entre o browser e o web server, depois que já encontra o IP, através aqui do protocolo HTTP, que depois fornece a página web, para o browser poder fazer a apresentação dela. Bem, em termos gerais, é assim que a internet funciona, só que tem aqui uma situação. Imagina que eu abro aqui várias páginas com o mesmo endereço. O browser, ele vai repetir às vezes, toda vez que eu abro, ele vai consultar o root servers, vai consultar a internet no geral, né? Vai consultar o root servers, DNS e depois encontrar o IP e por aí fora? Não. O browser, ele guarda um cache interno. Ele memoriza, ele vai uma vez, vai lá e consulta. O IP para esse endereço, o servidor é tal. E aí daí para frente ele já vai direto. Por isso quando a gente abre uma segunda vez o site, normalmente é mais rápido um pouco, né? Tem a ver com isso. É poupado essas consultas todas até encontrar o servidor web. E aí ele já consegue ir diretamente. Bem, em cima disso, a gente tem um outro detalhe importante, que é ou seja, um servidor ele pode ter vários
serviços, né? Eu posso ter no mesmo servidor o web e DNS, não é nada boa prática. Nada boa prática. Depois se para um servidor web e também para o DNS e prejudica mais o serviço. Então os DNS servers costumam estar à parte, né? Mas num servidor, num container, a gente pode ter vários tipos de servidores. Então nós temos o servidor web, no nosso caso, que é o Nginx, mas a gente também tem outro servidor que a gente já falou um pouquinho dele, que é o SSH. Eu comentei assim por alto, que é o que nos permite fazer os comandos de terminais, né? Ali aqui, então é via SSH aqui no terminal. E a gente tem o service SSH status. Deixa eu ver aqui com o sudo. Pronto, ele está aqui rodando, que é aqui o SSH, né? Através do SSH a gente faz a conexão e a gente executa aqui os comandos do nosso container. Mas também dá para fazer outra coisa. A gente pode usar o SSH para também fazer uma comunicação. Deixa eu carregar aqui o FileZilla, que é um programinha que também é bacana de instalar, que nos permite conectar no servidor com FTP. Então eu posso pôr o endereço de host, username, password, porta, e aqui também eu posso memorizar uma conexão, aqui nesse botãozinho, para depois ser mais fácil eu entrar nela novamente. Então eu vou fazer aqui rapidinho, só para vocês verem para que isso serve. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar aqui, eu vou partilhar aqui umas passwords, deixa eu mudar aqui o modo. Pessoal, ali do DNS e tal, ficou ali alguma dúvida, essa parte do root server? Deu para entender mais ou menos bem? Já conseguem ver a internet com outros olhos agora? Uhum. Isso, o entendimento assim de como as coisas funcionam vai dando aqui umas luzes, né? E cadê aqui? Vai ser o 22. Então o que acontece? Eu aqui no FTP, eu posso conectar aqui direto, aqui no host, né? Esse aqui é o endereço que a gente usa, tá aqui pequeno, mas é o endereço que a gente usa lá no browser, né? Se eu mudar aqui SFTP, okay, quer dizer que eu vou conectar via FTP de forma segura. E ele já meio que assume que vai ser via US SSH. Então eu pego aqui o número da porta e coloco aqui, né? E tiro ali os dois pontos. Aqui vai ser o nome do meu usuário. E depois aqui, então, vou ter a minha password. Espero que seja essa. Aí quando eu conecto, olha, já tem aqui do lado direito os arquivos lá do meu container, né? E aqui eu tenho os arquivos do meu computador. Então, eu agora, por exemplo, eu posso vir aqui no meu website, né, naquela pasta que eu criei, e copiar arquivos. Basta eu arrastar aqui de um lado para o outro, né? Eu arrasto assim, e ele está aqui embaixo fazendo a transferência, transferiu, e agora o arquivo já está lá dentro do meu container. Outra forma de eu conectar e memorizar é que nesse primeiro ícone, eu vou criar aqui um outro site, que é o do Polearn. E aí aqui a configuração é um pouquinho diferente. Aqui eu mudo para SFTP já, aí eu não preciso pôr a barra. Aqui é o logon aqui normal, Polearn, e aqui é o 25122. Né? E aqui então o endereço, que vai ser esse aqui, deixa eu copiar aqui do outro lado. Vai ser esse. Então aqui já fica um pouco diferente aqui a estrutura. Ali nesse aqui de trás a gente tem que pôr o SSH SFTP dois pontos barra barra, porque ele não tem ali essa indicação, né? Essa escolha do protocolo. Daí aqui a gente associa e já não precisa pôr aqui no host. Feito isso, eu posso dar aqui OK, né? Podia fazer ali o connect e ele aparece aqui nessa setinha aqui menor, ele aparece aqui já, memorizado. E aqui se eu quiser editar, vem aqui e altera e tal. Então se eu conectar aqui de novo, ele vai repetir, ele diz que já está, né? Mas eu vou dizer para ele abortar e abrir uma nova tab. Ok,
tal. Então ele cancelou aqui a conexão e conectou aqui de novo. Beleza. Então eu venho aqui e navego. Tal. Então aqui a gente consegue facilmente enviar e copiar também arquivos. Se eu quiser copiar esse arquivo para mim, ao computador local, eu arrasto para o lado, entendeu? Então sempre do lado esquerdo a gente tem o nosso computador e do lado direito a gente tem o ambiente remoto, lá o nosso servidor, o container. Então essa comunicação nós podemos ter através de um servidor de FTP mesmo, que é outra coisa. Tem acho que é VS FTP e tem o ProFTP. Tem alguns servidores de Linux que a gente pode configurar então aqui o servidor de FTP, que é um outro tipo de servidor. Mas como a gente já tem um SSH, a gente pode usar o SSH para fornecer esse serviço aqui de FTP também. Okay? Aí beleza. Eu copiei lá então um arquivo de imagem, né? O que eu posso fazer com essa imagem agora? Posso colocar ela dentro do website, né? Como tem ali uma imagem copiada, agora eu posso colocar aqui como aqui fazendo parte do nosso. Vamos ver se ficou aqui mesmo. Então cd website, não, subsite. Okay? E aqui já fiz aqui o ls e está aqui a minha imagem. Olha lá, eu copiei para o FTP, ali para o filezinho. Então agora, se eu vir aqui, fizer o vim index, né, eu tenho aqui então a minha imagem src e tem aqui, coloco, lá tá, eu abri a tag, convém fechá-la. E assim, já inseri a imagem aqui no meu HTML, estou chamando a imagem, está na mesma estrutura ali do HTML, do index HTML. E agora, no browser, se a gente for ver, talvez já esteja aqui abrindo. Né? Tá aqui, ficou grandalhona. Dá para controlar depois o tamanho pela largura e altura. Então, há duas propriedades que a gente pode utilizar, e daí a gente controla um pouco melhor aqui a largura e a altura da imagem. Então, vou pôr aqui, por exemplo, 100 e aqui 100 também. Vai ficar um pouco mais pequeno. Beleza. E assim, essa coisa fica um pouco melhor. Ok, já ficou ali melhor. Outra coisa que a gente pode fazer é não deixar a coisa muito bagunçada, né? Então aqui eu coloquei como imagem na mesma pasta do HTML. Ora, isso, se eu tiver muitos arquivos, muitas imagens, eu começo a poluir, né? Então o que eu posso fazer é criar aqui uma pasta de imagens. Vou pôr em inglês, images. E aí eu movo aqui o Netuno, aqui essa imagem do Netuno para dentro da pasta images. Então agora está aqui dentro da pasta images e no ls aqui na raiz eu já não tenho aquela imagem junto com o HTML. Bem, mas agora eu tenho que mudar aqui o endereço também. Então, basta eu colocar aqui que agora passou images barra para dentro da pasta images. Aqui acertar o endereço. Se eu for ver agora aqui no browser, é suposto ficar tudo bem. Deixa eu só inspecionar se está certo. Então aqui já está dentro da pasta images. Como a gente está na internet, se eu mandar esse endereço aqui para vocês aqui, como vocês já repararam, vocês trabalhando ali no container, né? Vocês conseguem utilizar também e navegar, né? E ver, dado tudo aquilo que eu estava explicando antes, ali de como a internet funciona, se vocês abrirem aí esse endereço, vocês conseguem visualizar como tudo está funcionando. E há uns sites, que também é legal,
que é o ping, eu uso muito esse, acho que é ping.eu, que dá aqui o ping, né? Então eu posso pôr aqui o tal endereço, DNS, SZYE, que aqui é só para ter aqui esse captcha, reCAPTCHA, e ok. Então ele resolve aqui então qual é que é o IP para esse endereço. Então quando eu mando aí para vocês vão tá tendo uma resolução, né, através dos root servers aqui do org, depois do DNS do domínio do Netuno, que depois encontra para esses subdomínios, né, que tem subdomínio, tem dois níveis, encontra qual é o IP correto e depois tem a porta para saber qual é o web server correto também dentro do container, né? Então a gente tem essa lógica aqui da porta aqui no endereço. Mas é só para indicar aqui então o servidor específico. E com isso, chega lá no nosso Nginx, que está dentro desse tal IP que tem lá do servidor, e processa aqui esse HTML. Como nós estamos todos em rede aqui na internet, o container está na internet, eu estou na internet, vocês estão na internet, a gente consegue comunicar assim, chegar todos no mesmo, nos endereços de forma igual e ver as coisas funcionando. Aí o que é interessante de usar os containers também é isso, que a gente tem uma experiência de navegação mais real, né? A gente não está com um HTML só no nosso computador, uma coisa muito local. A gente tem aqui essa experiência de usar as coisas mais aqui na internet. Beleza? Alguma dúvida? Já deu aqui para encher a cabeça de informação? Vamos praticar um pouco, fazer aqui uns exercícios? Bora. Animados aí, pessoal? Vou mexer aqui um pouco. A gente vai fazer aqui um intervalozinho e depois a gente continua então aqui com um exercício para dar aí uma respirada, pegar aí uma água e tal. E a gente já avança aqui com os exercícios então.